Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um momento que nós nos reunimos para ir de encontro às palavras, os ensinamentos que o nosso Mestre amado nos deixou através do seu Evangelho Santo. Esse momento em que nos reunimos em torno de uma ceia espiritual que vai saciar a nossa fome, a nossa sede, pois quem beber dessa água nunca mais sentirá sede. Esse encontro de almas, de corações encarnados e desencarnados, nesses momentos de encontro para buscar o equilíbrio emocional, o conhecimento, buscar através das ferramentas que o Espiritismo nos permite, a busca da nossa transformação íntima, a busca da nossa elevação moral, a busca do fortalecimento da nossa fé. Hoje o nosso Evangelho será do capítulo 5, Instruções dos Espíritos, o Mal e o Remédio. Vamos começar com uma mensagem do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que choram. Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando as próprias existências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, insistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz, recusando a lição, ou doente, abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando o abismo de insânia e flagelação, nos quais se despenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de prantos e envilecimento que as esperam inflexíveis, transposto o limite, traçando a morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, a feição de oásis sedutores, de imaginária alegria para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque é o Mestre que te propões a escutar e seguir, em vez de facilidades no imediatismo da terra. Preferiu ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos, e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Mestre amado Jesus, pedimos que olhe por cada um dos membros dos grupos Reflexões Diárias, Allan Kardec, Caminho da Espiritualidade, Mensagens Mediúnicas, a página Osmar Pires, nos grupos do Face, que de alguma forma contribui na divulgação do seu Santo Evangelho, aos grupos de WhatsApp, Reflexões Diárias, Allan Kardec, Caminho da Espiritualidade, Evangelho no Lar, Amor e Caridade, entre outros, aos grupos de estudo, aos grupos de tratamento, ao nosso canal
no YouTube, Reflexões Diárias e todos os outros grupos. Pedimos aos seus administradores, aos membros, a todos aqueles nomes que são colocados em orações. Olhe por cada um dos nossos irmãos, olhe por cada um dos nossos irmãos desencarnados que acompanha toda essa energia dos grupos e seus integrantes. Graças a Deus. Nosso Evangelho hoje, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, instruções dos Espíritos, o mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós, que vieste aí a viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais, as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei, ó Senhor, por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecerei, pois, o poder do vosso Mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e alegria? Não reconhecerei, pois, o seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído o seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar o vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará enfim se soltar além dos limites de um túmulo? Mas, se deveis chorar e sofrer toda uma vida, o que seria isso ao lado da eternidade de glória, reservada àqueles que tiver suportado a prova com fé, com amor e com resignação? Procurai, pois, consolação aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos bem-aventurados da terra. No estado de desencarnado, quando planáveis no espaço, escolheste a vossa prova, porque vós acreditaste bastante forte para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Vós que pediste a fortuna e a glória para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pediste lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, porque sabias que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria grandiosa, e que, se dela saísse triunfante, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo em sua morte, mas ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira de mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé, o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Mas não perguntei mais, pois, qual é o remédio? É preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova.
Recordai, aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta o mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com fé transportam as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sobre sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sobre as compulsões, ele planará nas regiões celestes, cantando com os anjos o hino de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Vamos aos comentários. Quando viemos ao plano físico, através do nosso processo de reencarnação, escolhemos os caminhos e as provas, auxiliado pelos nossos anjos guardiões. Algumas não temos o limite, de escolher, mas buscando dentro daquilo que da nossa capacidade, eles nos traçam o melhor trajeto a percorrer na Terra, as melhores reparações de erros, os melhores acertos com aqueles que se dizem nossos inimigos. E ao entrar no fluido corporal, infelizmente, esquecemos. Voltamos-se para dentro de nós, deixamos florescer o nosso egoísmo. E tudo aquilo que planejamos fica segundo termo. Valorizamos os nossos desejos materiais e carnais, as nossas aquisições, e todo um pretérito de erro torna novamente em nossos corações, em nosso corpo mental, florescendo aqueles desejos de vingança, os desejos de apego, desejos do poder, da aquisição e do prazer baseado no sexo, no vício e na submissão moral. Ao passar do tempo, vamos nos prejudicando, criando novas dívidas, e é chegado o momento de retornarmos à pátria espiritual. Quando chegamos novamente à pátria espiritual, que temos acesso a tudo aquilo que tínhamos que ter feito e não fizemos, aos débitos que adquirimos, aos erros que cometemos, entramos em desespero. Nossa consciência nos julga, nossa consciência nos condena, e onde o pranto e o ranger dos dentes se faz presente. Alguns de nós passamos por décadas, alguns até séculos e milênios, presos a essa condenação mental, por não aceitarmos que um dia cometemos erros tão grosseiros e outros tão graves, simplesmente por não aceitar tudo aquilo que nós um dia planejamos para a nossa evolução espiritual. Novamente, sobre a misericórdia de Deus, no momento oportuno, somos chamados a voltar ao fluido da carne. Novamente, nos damos de frente com um novo processo de reencarnação, um novo planejamento. Alguns de nós podem escolher, outros não podem, muita coisa, mas sempre sob a orientação de espíritos elevados e do nosso anjo guardião, é traçado para nós um melhor caminho. Algumas dores teremos que conviver, algumas percas, mas sempre é traçado o caminho de superação, nunca da derrota. Nunca nos é planejado vir à Terra para sofrer derrotas, para cometer maus.
para envolver com vícios, para cometer assassinatos, roubos, para se perder na condição moral. Não. Sempre nos é dado a condição de vir para superar todos esses maus que nós já cometemos no passado. Então viemos numa família difícil para superar. Viemos no meio do tráfico para superar. Viemos no meio do vício para superar. Conviver com aquele irmão difícil, aquele marido, aquela esposa, aquele pai, aquela mãe, para superar. Tudo que nos é posto, aquela doença, aquelas dificuldades financeiras, as dificuldades morais, vem para nos mostrar que é possível, com amor, com dedicação, com resiliência, superar. Então, quando nos defrontamos com o mal, após a reencarnação, nós esquecemos que nós participamos do planejamento e que vimos que no momento do planejamento era necessário que tudo aquilo que viesse até nós servisse como uma escola, como um aprendizado. Mas aí novamente o orgulho fala mais alto. E aos primeiros raios do sofrimento, nos revoltamos contra tudo e contra todos. Contra aqueles entes que nos trazem essas dores e essa angústia. Muitas vezes nos afastamos, julgamos e condenamos eles, por eles não agirem em consonância com aquilo que nós achamos que seria melhor. As doenças que chegam até nós nos revoltam, muitas vezes até com Deus, não aceitando, mal sabe que tudo aquilo é reflexo do que nós fizemos um dia. E assim, mais uma vez, começamos a cometer erros grosseiros, erros graves, que novamente vamos nos colocar nesse círculo que nunca tem fim. Voltaremos mais uma vez. Mas hoje, vamos falar hoje a vocês, meus irmãos. Estamos atravessando momentos de muita energia densa e pesada, onde nós precisamos nos voltar para dentro de nós, precisamos de rever atitudes, de rever conceitos. É inadmissível que hoje nós sofremos por não perdoar, por não ter paciência, por não ter humildade, por não ter aceitação de uma doença, aceitação dos parentes difíceis, por não compreendê-lo, não aceitar as opções de cada um. E passamos mal, dores de cabeça, aflições, nervosismo, que geram doenças, que geram angústias, mas nós preferimos nos fechar e nos sofrer a aceitar as diferenças. Nós não conseguimos amar as diferenças. E com isso ficamos doentes, hipertensos, com dores de cabeça, com dores no corpo. Buscamos fuga para essas doenças, uns buscam em remédios para acalmar, outros buscam na comida, cometem excessos de comida e amanhã que estão com problemas de obesidade, de problemas de úlceras, problemas de pressão, outros buscam na bebida a fuga, gerando novos problemas, novos processos morais, processos obsessivos, novas doenças que chegam, a decadência moral, a perca do emprego, da família. Outros igualmente buscam nos vícios das drogas químicas, outros buscam no sexo, fugas, outros se trancam dentro da depressão, num quarto e não querem receber ajuda. Tudo isso para não enfrentar um fato gerador que é a aceitação dos outros, a compreensão do estágio que eu estou, deixar de criar expectativa naquilo que eu acho que seria melhor para mim. Eu tenho que voltar para dentro de mim. Eu tenho que me analisar. Eu tenho que saber o que eu posso tirar de proveito das convivências difíceis, o que eu posso tirar de proveito dessa doença que chegou. E eu preciso de compreender que eu não sou vítima, não existe vítima, existem consequências. Mas essas consequências podem ser agravadas pelo meu proceder, pela minha forma de agir, mas podem ser amenizadas também, igualmente, pelo meu proceder, pela minha forma de agir.
Então, quando eu me revolto com tudo isso que chega até mim, quando eu acho que eu sou esquecido por Deus, que Deus me esqueceu, que Deus me pune, eu estou afastando daquele que é o remédio. Agora, quando eu me transformo, quando eu aceito as diferenças, quando eu vejo que eu posso lutar com essa doença, e que essa doença está me ensinando alguma coisa, eu começo no processo, mesmo ainda de sofrimento, a lavar minha alma, a limpar, a permitir que esses momentos que eu estou passando, ainda que parecendo longo, é um piscar de olho durante a eternidade. Nós somos espíritos eternos. Nós não somos essa vida, nós somos uma sequência. E hoje nós somos frutos do ontem, mas devemos plantar o fruto do amanhã. A certeza que retornaremos à pátria espiritual é a única que temos. Mas em que condição que nós vamos retornar? O que nós estamos fazendo para sermos diferente do que nós já fomos no passado? Hoje nós somos o melhor, o top de linha. Nós somos tudo aquilo que amealhamos durante centenas de vidas, 300, 400 vidas. E tudo isso é o que nós somos. Será que nós não podemos refletir agora e mudar, ou nos esforçarmos, pelo menos, para mudar, para aceitar? Que, como Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que o reino do céu lhe pertence. Mas ele não se referia a todos que sofrem, mas aos que têm o bem sofrer. Refere-se àqueles que, diante da dor, provam a sua fé, a sua perseverança, a sua submissão, porque o sofrer com revolta, o sofrer cobrando, o sofrer transferindo a responsabilidade para outros, não é um bem sofrer. Quando eu transfiro todo o meu sofrer ou para Deus, ou para o meu marido, ou para a minha esposa, ou para o meu filho, ou para o meu irmão, ou para o meu chefe, minhas irmãs, eu estou tirando de mim a responsabilidade desse sofrer, que é toda minha, 100%, e transferindo ela para outros. Eu estou me isentando. Ou seja, mais uma vez eu estou agindo egoisticamente. Eu transfiro responsabilidade a terceiros, estou livre, né? Quer dizer, só sofro porque outros me impõem o sofrimento. Eu sou santinho, não tenho nada, e Deus, ó Deus, por que fizeste isso comigo? Por que me castiga? Por que que essas pessoas tão mal que me cercam fazem eu sofrer? Gente, isso não existe mais. Nós já temos um conhecimento espiritual um pouco mais superior ao passado. Nós já sabemos que somos a consequência do ontem. Essas pessoas nada mais são do que aqueles que, de alguma forma, eu já prejudiquei. E se eles estão no meu convívio é porque eles precisam de aprender alguma coisa e igualmente precisam de me ensinar. Vamos rever conceitos, vamos rever atitudes. Perante o sofrimento, Lacordaire nos fala: sobrepondo-vos a ele, domine a impaciência, porque a impaciência nos leva a mais sofrimento, a mais atitudes impensáveis. Quanto que por impaciência não briga com filhos, com pai, com irmãos, com marido, com esposas, com chefe, com amigos. Quanto que nesse momento de impaciência não usa a cólera para agredir as pessoas, sem medir as consequências dos atos que fazemos, e lá depois arrependemos. Mas pelo orgulho não temos coragem de pedir desculpa. Entramos em desespero, e o desespero nos afasta daqueles que mais nos amparam, da espiritualidade amiga de Jesus. Precisamos compreender que a linguagem dos nossos irmãos que nos ajuda é a do sentimento e não do desespero. O desespero atrai para nós espíritos igualmente em desespero, sofredores, angustiados. Aqueles que nos desejam mal aproveitam desse momento de desespero pela sintonia a impor mais sofrimento às nossas mentes através das formas, pensamentos, e aquilo
vai criando uma bola de neve. É preciso dar um basta nisso. Aqueles que sabem sofrer ao contrário, terão centuplicada alegrias que lhe falta na terra. Então, às vezes a gente fala, mas como que eu posso superar uma dor, uma angústia, uma perca, né, de uma pessoa querida? Nós devemos considerar que o nosso Pai é misericordioso e que tudo tem uma razão divina. Temos que considerar os interesses espirituais. Temos que considerar que a vida não é essa do plano físico, a vida é eterna. Esse plano físico é só uma etapa, a esperança na vida futura. Nós sabemos que é uma perca de uma pessoa, mas ela não se perde, ela está ali do outro lado, sentindo as mesmas dores, as mesmas tristezas, as mesmas alegrias, se compadecendo conosco, sentindo saudade igualmente, como nós estamos fazendo. Deus nada faz sem um fim inteligente, e tudo tem a sua razão de ser. Fortaleça a sua fé naquele que é o nosso Pai e é misericordioso. Esses tormentos voluntários que nós criamos, além das vicissitudes que nós temos que passar, né? Temos nossas dificuldades e nós criamos mais tormentos que poderiam ser evitados. Quantos de nós não aumentam o nosso sofrimento por causa do desespero, por causa da cólera, por causa do vitimismo? E nós só fazemos aumentar, nós não conseguimos levantar de manhã e ter um sentimento de gratidão. Quantos não acordam de manhã já reclamando do filho, reclamando do marido, reclamando da esposa, reclamando do trabalho, reclamando do dia que está chovendo, reclamando do dia que está fazendo sol, reclamando do calor, reclamando do frio, reclamando que vai ser mais um dia difícil, que vai ter que pegar um transporte, que vai ter que ir trabalhar, e o trabalho é chato, o chefe é chato, reclamando da comida, que só tem arroz e feijão e um ovo ou um pedaço de carne, reclama de tudo. Como nós podemos ser felizes num mundo de reclamações? Temos que trocar pela gratidão. Graças a Deus eu tenho mais uma oportunidade de poder compreender as dificuldades que chegam até mim e dessas dificuldades eu poder usá-la como ferramenta para o meu crescimento espiritual. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de conviver com os meus parentes que me dão trabalho para que eu possa ter mais uma oportunidade de aceitá-los e ver que dessas diferenças, que dessas angústias, podem ser ferramentas para que eu possa amá-los como eles são e que eles possam me amar como eu sou. Graças a Deus que essa doença que me traz limitações quer me mostrar que no passado eu não tive essas limitações e abusei indevidamente de tudo isso que me provocou ela. Graças a Deus que eu sei que esses tormentos foram causados pelo excesso de prazeres materiais acima dos prazeres da alma. Mas eu sei que eu posso evitar isso. Todos esses tormentos, trabalhando por ser melhor moralmente, trabalhando por ser melhor intelectualmente. Eu preciso voltar e compreender que quando eu busco compreender a razão de tudo, através dos ensinamentos, através do Evangelho, através de um trabalho, quando eu me compadeço com a dor do outro, quando eu compreendo que eu sou necessário ao outro, mesmo com as minhas limitações, mesmo com as minhas angústias, mesmo com as minhas tristezas, com as minhas dores, eu ainda sou exemplo para alguém, pois existe alguém doido, ansioso, para que eu segure nas mãos e ajude essa pessoa a levantar. Nunca ninguém é tão ruim, tão mal, que não pode estender a mão e ajudar alguém. Há sempre alguém em pior condição que nós. Então, levanta a cabeça para cima, olha para aquele que é o Criador, depois olha para os lados, depois você olha para trás, que você vai ver que existem situações muito mais difíceis que as nós estamos atravessando.
Mas não é nesse sentido, né? Das dificuldades, visitar locais de pessoas carentes, A, B, do hospitais de doentes, que vai nos ajudar, mas assim no sentido de que saber que nós ainda somos úteis e que essas dificuldades também pode ser um auxílio àqueles que sofrem ainda mais do que nós. É se compadecer com a dor daqueles que nós podemos ajudar, que nós podemos estender as mãos. E quando eu me permito ajudar alguém, quando eu me permito, mesmo com as minhas dores, estender a mão e levantar alguém, eu percebo que eu sou útil. Eu percebo que eu não sou essa miséria humana que eu me julgo ser. Eu permito saber que eu posso sim conviver com essas dores e mais do que isso, eu posso ajudar outros que sofrem igualmente eu. Aí eu começo a compreender as diferenças. Eu começo a ver que o mal, ainda que machuque, ainda que dói, muitas vezes é o remédio necessário para nós abrirmos os olhos para as diferenças, para as dores alheias e tirar o foco simplesmente das nossas dores, de acharmos que nós somos os únicos que sofrem e que não temos mais como ver. Por isso eu convido em todos os evangelhos, vamos refletir, meus irmãos, sobre tudo que nos chega. Vamos refletir sobre a forma que nós estamos conduzindo nossas vidas. O tempo urge, o tempo passa. Nós temos metas, nós temos planejamento. Nós precisamos de rever, não podemos mais ficar presos a esses sentimentos que hoje nos conduz a um lado errado, nos conduz a um lado que nós não aceitamos o outro, não perdoamos, um lado que nós nos fazemos de vítima e muitas vezes o que é pior, preferimos sofrer a compreender esse outro lado. Um absurdo. Como alguém prefere sofrer do que dar o braço a torcer, do que rever conceitos, do que rever atitudes? Vamos colocar um pouco de amor nos nossos corações. Vamos colocar mais brandura, mais mansietude nas nossas atitudes. Vamos olhar aquele outro não como uma pessoa difícil, não como uma pessoa que quer nos magoar. Vamos olhar para ele como alguém que precisa de uma ajuda, precisa de uma oportunidade, precisa de alguém que lhe estenda a mão, precisa de um exemplo. Seja o exemplo para aqueles que sofrem mais. Com certeza, alguém está sendo exemplo para vocês. Alguém está ali estendendo a mão. Nunca sabemos tudo e nunca não sabemos nada porque não podemos ajudar alguém. Nós estamos aqui para trocar experiências, para amparar, para ser amparados. Mas para isso nós precisamos de sair do desespero. Precisamos compreender a misericórdia do nosso Pai para conosco. Precisamos acreditar que a cada manhã Ele nos dá um presente chamado dia. E nesse dia eu posso recomeçar. E se eu errei ao cair da noite, eu posso deitar e com a minha consciência refletir o que eu fiz de errado, como eu posso mudar, como eu posso reparar. E na manhã seguinte, a misericórdia de Deus vai nos permitir ter uma oportunidade de recomeçar. Não queira mudar as pessoas, mas esteja sempre do lado deles, orientando, aceitando as diferenças e se fazendo presente. Mas queira mudar sim você. Esse você tem que mudar. Mudar para melhor. O que Jesus faria no seu lugar? Você já pensou nessa hipótese? Se fosse Jesus,
ele agiria como você? Conhecendo todo o histórico de Jesus? Não estou pedindo para você ser como Jesus, mas estou pedindo para você refletir sobre o que Jesus faria. Será que pelo menos nós temos um rascunho disso? Né? Um rascunho tosco de que Jesus faria? Será que nós pelo menos estamos nos esforçando? Jesus se anulou, desceu na manjedoura, viveu entre os pobres, caminhou descalço pelas ruas, nunca se impôs, nem no madeiro da cruz condenou alguém, sempre levando uma palavra de amor e de carinho. Eu peço a vocês que pelo menos se esforcem para ser algo diferente daquilo que vocês condenam. Saia um pouco de vocês, olhe para o lado, perceba quanta dor, quanta tristeza. Não pense que quem magoa vocês também não sofre. E não pense que eles não precisam de ajuda e que o mal habita apenas os corações dos outros. Quando você se compadecer com as dificuldades alheias, você vai compreender que somos todos unos, apesar das diferenças. Que para mim melhorar eu preciso de que o outro também melhore. E se o outro melhora, se a natureza melhora, se os animais melhoram, eu começo a enxergar com outros olhos aquele que nos criou. E eu passo então a compreender que o amor é a essência de tudo. E quando eu amo tudo, eu amo Deus. E quando eu amo Deus, eu encontro a plenitude. Graças a esse Pai misericordioso. Graças a Jesus, o nosso guia, o nosso pastor, que vem nos mostrar através do seu exemplo, através das suas palavras, que é possível sim nos transformarmos intimamente. É possível sim sermos diferentes. Reflitam hoje essas possibilidades. Busque ser diferente. Busque reparar seus erros. Busque o perdão. Busque perdoar. Volte para dentro de você um pouco. Cuida do seu coração. Graças a Deus. Mestre amado Jesus, estamos mais uma vez encerrando o nosso Evangelho. Pedimos antes que estenda as suas mãos sobre as águas aqui postas. Coloque nela os lenitivos necessários, os elementos químicos retirados dos minerais, dos vegetais, para transformar essa água num fluido, num bálsamo medicamentoso que vai ajudar a retirar todas as energias deletérias do nosso organismo físico e espiritual. Nos ajude colocando a mão sobre as nossas cabeças e pedindo para que seja feita uma higiene corporal, uma higiene mental, uma higiene espiritual, para que possamos, livre das influências, recomeçar, livre das influências, pensar quais procedimentos e assim fortalecer a nossa fé. Pedimos agora que vamos unir nossos corações, vamos unir os nossos perispíritos encarnados, juntamente com os nossos irmãos desencarnados. Que a presença se faz nesse instante e toca os nossos corações de brandura. Gratidão a todos vocês por estar sempre ao nosso lado, nos amparando nesses momentos. E que a oração do Pai Nosso possa ser o nosso elo, possa ser um dínamo gerador de amor, de energia, que possa tocar o coração de todos aqueles que nos ouvem, de todos aqueles que necessitam do nosso amparo, de todos aqueles que de alguma forma têm seus nomes colocados em oração. Jesus misericordioso, olha também pelos doentes, nos leitos de hospitais, pelos presos, olha pelos asilos, nos idosos, pelos orfanatos das crianças.
Olha pelos nossos companheiros que se perderam no vícios da droga. Olha pelos caminhantes, pelas famílias, pelos governantes. Olha pelos nossos irmãos desencarnados que ainda buscam em nós ajudas, outros vingança. Olha pelos suicidas, pelos abortados. Mestre, nos envolva com seu amor, nos intua e nos ampare nesse momento de oração. Respire fundo e se prepare para a oração final. A cada respiração, nesse ar que está saturado de energias boas, vamos nos envolvendo com aqueles que nos amam. Vamos nos envolvendo com sentimentos nobres. Vamos nos permitir entrelaçar nossas energias e emitir o amor a todos os corações. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja.